Salve pessoal, como estamos? Todos bem? Bom, Conrado Callas aqui, continuando com a missão da BOH de auxiliar todos os nossos associados a prosperar, a melhorar suas empresas, tomar boas decisões em empreendimentos do OH. A gente vai ter mais uma mini aula aqui, mais um mini resumo para vocês, agora com o tema de decisões estratégicas para investimento. A gente vai falar de um tema que muitas pessoas procuram a gente, questionam até com perguntas elementares, básicas, mas que com um pouco de conhecimento e um pouco de atenção antes da tomada de decisão, isso muda o jogo, isso encontra dinheiro no final da linha e às vezes até muda a sua tomada de decisão sobre a viabilidade do negócio ou não. Então, acho que é importante a gente limitar aqui o debate, porque isso é extremamente amplo. A gente não tem nenhuma pretensão de esgotar o tema, de analisar em enorme profundidade, até porque decisões como essa dependem muito do nicho de mercado do OH que você vai atuar e também do apetite para risco que o empresário tem e das preferências pessoais. Mas a gente queria dar uma delimitada aqui no assunto sobre OPEX e CAPEX, né? Isso aqui vem de forma reiterada para nós, pessoal questionando como é que faz, como é que calcula, o que é mais importante, é melhor ser uma empresa asset light ou patrimoniar a sua companhia, o que a gente faz. Então a gente vai tentar, antes de mais nada, traduzir um pouco dessas palavras, o que quer dizer, conceituar, e a partir daí a gente passa para uma tomada de decisão. Antes de qualquer coisa, vamos falar o que é o CAPEX e o OPEX. O OPEX nada mais é do que Operational Expenditures, então são as suas despesas operacionais, tudo aquilo que você contabiliza na sua empresa como despesas ordinárias da sua operação. Então, trazendo para o mundo OH, pode ser o seu gasto com o aluguel de estrutura, pode ser gastos com pessoa, custos de operação de manutenção, serviços de suporte de terceiros, então são suas despesas operacionais, tentando traduzir. E o CAPEX é o Capital Expenditure, são os investimentos em capital, é o ativo fixo, é o equipamento, é aquilo que você imobiliza dentro da sua companhia. O que a gente pode usar como exemplo? As telas de LED ou as televisões que a gente compra, os gabinetes, no caso de mobiliário urbano você pode considerar o abrigo de ônibus, o relógio, as placas. Então, são os equipamentos ou softwares que você imobiliza na sua contabilidade e você coloca para dentro da sua empresa ele como um ativo fixo. Vamos tentar entender o que seria melhor. Como eu disse, isso vai variar do apetite de risco, do momento da empresa, se você é uma empresa iniciante, se você é uma empresa já consolidada. Também depende de alguns fatores, como qual regime tributário que você está hoje, né? Você é uma empresa no lucro real, você é uma empresa que está no presumido, você usa o simples. Qual a situação de caixa que você possui hoje? Você está com caixa gordo, você é um caixa curto, está começando agora. Como é que você está de crédito no banco, né? A gente consegue linhas de crédito que são benéficas, ou o dinheiro em caixa está rendendo bem ou não? Outra coisa, o que você consegue de desconto em uma compra de equipamento, em ativação de equipamento num pagamento à vista? Isso é relevante no montante total? Então tudo isso ele vai interferir, ele vai influenciar na sua decisão, por isso que é caso a caso. Mas vamos dar mais um passo, vamos aprofundar um pouco mais. Como eu comentei, uma das coisas é caixa, né? A gente tem então a brincadeira que o fluxo de caixa pode matar uma empresa, você não ter caixa pode levar uma ótima ideia de um negócio lucrativo para falência em relativamente pouco tempo. Então tem que avaliar como é que você está nessa situação, como é que é a sua flexibilidade e o seu tempo de desencaixe, quão fácil é para você trabalhar esse caixa, mesmo que seja com uma dívida. Então, se você entender que você não tem tanto caixa e você gostaria que a operação bancasse um investimento de vocês, então talvez ser o asset light, você optar por alocar esse custo em OPEX, então você alugar um equipamento, você fazer um leasing e você, ao invés de ativar, de imobilizar, você utilizar isso como uma despesa,
pode ser uma decisão interessante. Ademais, isso é um custo que você pode abater da sua base de cálculo de imposto de renda, isso é uma despesa. Então, isso pode ser legal. Em compensação, normalmente, quando você faz isso, você acaba pagando mais pelo mesmo produto. Então, quando você faz um aluguel para ter aquele ativo, para ter aquele painel, você acaba gastando nominalmente mais do que você adquirir, do que você ativar, patrimonial esse painel na sua contabilidade. Vamos pensar agora no ativo, né? Vamos pensar agora em comprar. Antes de mais nada, você tem caixa para isso? Outra coisa, você pensa em EBITDA ou você pensa em última linha? A gente precisa lembrar que quando você usa o seu como OPEX, então quando você aluga, essa despesa flui pelo EBITDA. Isso quer dizer que ela consome margem EBITDA. Então, se você é uma empresa ou um modelo de negócio que está querendo olhar muito para EBITDA, não sei se isso é a sua melhor decisão. Já se você ativa o patrimônio, então você usa isso como um CAPEX, ele não flui, você vai depreciar ele ao longo do tempo e ele não flui pelo seu EBITDA, então o seu EBITDA vai ficar mais robusto. Outro ponto, o equipamento que você está comprando, ele tem uma obsolescência já programada? O que a gente quer dizer com isso? Olha, você vai gastar um bom dinheiro nesse ativo, ele vai ficar ultrapassado de forma muito veloz? Porque se for o caso, talvez não valha a pena você ativar. Talvez valha a pena você alugar, fazer leasing ou pegar um serviço sob medida para que você não tenha que carregar este ativo quando ele estiver obsoleto. Ao contrário, se eu tiver um ativo que ele é perene, por mais que você deprecie ele ao longo do tempo, ele permanecerá com a sua qualidade, com a sua função por longo período? Bom, isso é um ótimo indicativo que você poderia imobilizar ele. É claro, não é uma regra geral, depende muito do perfil do empreendedor, até do objetivo empresarial e do momento que você está, mas esses são critérios que influenciam bastante na decisão entre você olhar mais para o seu OPEX ou mais para o seu CAPEX. Então, empresas iniciantes, normalmente é o caso de alugar um equipamento, você tem menos capital, você tem mais flexibilidade, você consome o seu EBITDA, é verdade, mas você precisa de menos time para operacionalizar isso. Muitas vezes na locação você tem alguém que vai dar assistência técnica para você desses equipamentos, então você tem uma preocupação a menos para o negócio que você está começando agora, que você está construindo. Para empresas consolidadas, normalmente investir em CAPEX aumenta o patrimônio da companhia, normalmente diminui o custo total daquele ponto publicitário, porque você vai pagar mais barato no final do dia por um mesmo equipamento. E você tem também um ativo na companhia que, se você for comercializar a unidade de negócio ou a própria companhia no futuro, que ele pode ter um valor agregado que você não teria. Como eu falei, depende muito de caso para caso, mas realmente a parte contábil é um esforço e uma energia que vale a pena, merece você gastar um pouco mais. Por quê? Porque além do regime tributário, simples, presumido, lucro real, tem algumas questões de compensação de tributos ou de base de cálculo de IR que valem a pena e fazem diferença no final do dia. Então, algumas despesas você pode gerar crédito de PIS/COFINS, por exemplo. Então, você diminui a sua carga efetiva no final da linha, no bottom line, ali, né, no lucro líquido. Isso faz muita diferença. Então, algumas empresas que normalmente teriam que pagar 9,25 de PIS/COFINS acabam pagando 5, 5,5. Poxa, todo mundo sabe que 4% da primeira linha do bruto faz toda a diferença para empresas como a nossa. Então, a questão de reaproveitamento de despesa para abatimento de PIS/COFINS e redução de base de cálculo para pagamento de imposto de renda é algo que deve se prestar muita atenção, porque isso tem dinheiro na mesa, que você não teria se você tivesse alugado esse equipamento. Então, bem ou mal, acho que a lição de casa que fica sempre é fazer as projeções das mais diversas formas possíveis que vocês conseguirem enxergar e ver a última linha que é melhor adequa à sua estratégia, ao seu plano de negócio, ao seu perfil de risco, e entender também se você tem ou não o capital e se você tem ou não um fornecedor de confiança que você queira colocar ele como o OPEX para poder te dar suporte nisso. Então, são basicamente esses os pontos de atenção que a gente gostaria de chamar a atenção para vocês. Espero que tenha ajudado. Beleza, pessoal?